Para a gente começar, eu queria chamar aqui para a mesa a Priscila Gomes, que é do Núcleo de Curadoria aqui do Instituto Tomiotá, que vou apresentar direitinho a Priscila. Cadê você, Pri? A Priscila é arquiteta formada pela FAO, mestre em Teoria e História das Artes, também pela FAO, e atualmente é curadora associada aqui do Instituto, curou várias exposições aqui, integrou o júri de prêmios de arquitetura e de design e participou também da comissão de trabalhos escritos do Museu da Casa Brasileira. Por favor, Pri. E queria convidar também os designers Celso Longo e Gustavo Piqueira para a mesa. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma breve introdução sobre o porquê da eleição do tema compartilhar desse ano. Quando a gente pensou a possibilidade de ter um tema de reflexão para os jovens profissionais, alguns verbos de imediato surgiram nos nossos estudos prévios. Um deles era o compartilhar, o outro, o conviver, o outro, coabitar. Se a gente considerar aspectos imediatos da economia global, de uma maneira muito simplificada, é possível pensar que as necessidades de mudança nos nossos padrões de consumo e produção precisavam ser discutidas. Muito pouco ainda é feito para se reverter o crescimento desenfreado de descartes de produtos, a obsolescência de nossos eletrônicos. E a economia compartilhada nos reforça a importância de ressignificar a posse privada de bens. Além disso, pensar o cotidiano das nossas cidades nos chama a refletir sobre o uso de meios de transportes alternativos, o compartilhamento de serviços e, não menos importante, o compartilhamento de nossos espaços e de objetos. Bom, a ideia implícita em compartilhar não tem somente fins econômicos, mas principalmente políticos. Não é nada mais urgente do que pensar um cenário de intolerância às diferenças da pluralidade de gêneros, das etnias, de encontrar meios de problematizar as questões raciais. Um outro aspecto, pensando essa dimensão do compartilhar, é tratar do território. Os territórios têm sido cada vez mais híbridos, mas forçosamente têm sido definidos esses limites e a intolerância às migrações tem sido crescente nas políticas internacionais. Por outro lado, e aí pensando numa outra dimensão, que é um pouco o mote dessa conversa aqui, o compartilhar é parte cotidiana do processo criativo de muitos dos profissionais. Pensar a expansão do campo do design, que é um pouco o mote desse prêmio, é tentar estar atento às relações que se estabelecem entre diferentes campos, repensar noções de autoria individual de projetos, se abrir a pesquisas com múltiplos focos, e foi com base nesse tipo de pesquisa e nesse tipo de atuação que a gente mapeou alguns profissionais para virem falar aqui com vocês. O Instituto, então, pensou como um pontapé inicial dessa discussão de quais as possíveis leituras que o compartilhar poderia suscitar para esses jovens profissionais, trazer aí convidados com diferentes perfis que respondessem, a partir da sua atuação, qual é o significado de compartilhar para vocês. A gente começa com uma mesa em que a gente traz dois profissionais que têm uma atuação bastante plural e cuja formação se dá numa escola de arquitetura e urbanismo, que já tinha como um dos seus preceitos uma formação um pouco ampla, na qual o design se inseria como uma das suas linhas. O Celso Longo é arquiteto e mestre pela FAO, e, desde 2008, trabalha em parceria com Daniel Trent, desenvolvendo projetos de design gráfico voltados para a área cultural. Ele é professor, curador do Núcleo de Design da Escola da Cidade e, desde 2013, é membro da AGI, Aliança Gráfica Internacional. Ele é autor do livro Design Total, Calduro Martino, publicado pela COSAC em 2014, pelo qual recebeu o primeiro lugar na categoria Trabalhos Publicados no 28º Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira.
O Celso Longo também fez curadoria em parceria com designers Daniel e Elaine Ramos, da exposição Cidade Gráfica, realizada no Itaú Cultural em novembro de 2014. Aqui ao lado, o Gustavo Piqueira, também designer gráfico formado pela FAUSP e responsável pelo estúdio Casa Rex. Premiado por 5 anos consecutivos como escritório de design do ano pela AB Design, Piqueira também recebeu mais de 460 prêmios pela sua atuação. É autor de 20 livros editados pela Ateliê Editorial, Martins Fontes, entre outras, e a sua produção é marcada pela livre mistura entre texto, imagem, design e história. Bom, é com esse time de peso que a gente inicia a conversa hoje. Eu peço, por favor, Celso. Olá. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, a presença de todos vocês aqui. É um prazer, assim, poder conversar sobre esse assunto, sobre, enfim, o que eu faço, o que a gente faz, e de uma maneira heterogênea, aberta, assim, de uma maneira contaminada por outras linguagens, por outras coisas. Eu acho que isso é riquíssimo, assim. Eu gosto muito de pensar a nossa atuação dentro desse viés, conversando com outras áreas e, de fato, acho que a palavra mesmo é essa, contaminada por outras coisas, por outras linguagens, inclusive. Bom, fico feliz também que a mesa é composta, eu estava conversando isso com o Cláudio aqui agora há pouco, a mesa é composta não só por meninos, a gente tem, a Priscila está aqui, nas outras mesas, na divulgação isso não tinha ficado muito claro, mas é legal que a gente tenha, enfim, essa abertura total aqui. E daí, para começar, eu peguei o tema que a gente tem, design e compartilhar, e me ative um pouco essas duas palavras. Começando com uma citação de um designer que foi muito importante no século XX, um designer americano chamado Paul Rand, que trabalhava também como diretor de arte, flertou com a publicidade, para além do design e tal. E ele fala o seguinte, ele falava que o design é relação. E eu acho isso super importante e norteador para mim, assim, a ideia de relação que pode estar, a gente poderia passar a noite aqui falando de que relações são essas, né, que o Paul Rand talvez tenha pensado quando disse isso. Tem a relação óbvia entre conteúdo e forma, né, mas tem a relação entre quem quer falar alguma coisa para quem recebe isso que está sendo dito. Tem a relação entre uso e descarte, ou seja, a gente pode entender o design dentro da ideia de relação de uma maneira muito estrutural, assim, né? Ou seja, design de fato, na concepção do Paul Rand, mas que eu abraço totalmente, é de fato relação. E nessas, eu vejo muito quem opera, né, isso, quer dizer, o designer, como uma espécie de tradutor. Eu acho bacana pensar como um sujeito que leva de A para B, considerando os contextos onde aquilo estava, o contexto para onde aquilo vai, para quem que aquilo vai comunicar, né? Em última instância, a gente está falando de comunicação, independente de ser produto ou ser gráfico. Eu acho que comunicação é outra palavra-chave aí. E a segunda, compartilhar, tomando aí do dicionário o mesmo significado, é super bonito, porque compartilhar significa, nesse primeiro item, uma coisa que eu também acho muito importante, que é tomar parte, né? Que é se inserir de uma maneira, não só pensando um resultado formal, não só pensando no resultado estético, mas pensando no significado político que isso tem, né? Você se colocar nas coisas, se colocar nessa relação, né? Ou seja, ser um sujeito que, ao operar a linguagem, seja crítico em relação ao que está fazendo, né? Seja pensante em relação ao que está fazendo. E daí, no segundo instante dessa palavra, aparece também o partilhar com, ou seja, é muito difícil a gente acreditar que a gente faz alguma coisa sozinho, né? Na nossa, enfim, na profissão do designer, isso é muito evidente. E aí aparece uma segunda coisa, quer dizer, se para mim o designer é um tradutor, num segundo momento, ou junto com isso, o designer é um mediador, né? O designer é uma figura que, enfim, fazendo uma paródia futebolística, é um meio-campo, é um armador, é um cara que está juntando partes, né? Tá articulando, é um articulador. E, enfim, eu resolvi brevemente, nesses 15 minutinhos aqui,
pegar 2 exemplos para essa conversa não ficar sem nenhuma imagem, porque operar imagens é uma coisa que para mim está mais dentro do meu campo enfim, de dia a dia, assim. Então seria estranho não falar com imagens me auxiliando. Eu peguei 2 exemplos muito simples. Um que é um exemplo pequenininho, né? Eu normalmente trabalho, como a Priscila falou, trabalho com o Daniel, mas alguns trabalhos dentro do escritório a gente divide, faz sozinho, e o primeiro deles que eu vou comentar brevemente é um trabalho que eu fiz sozinho, porque é um livro, né? E não que você não possa fazer um livro com alguém, você faz um livro com várias pessoas, mas um livro é um trabalho que funciona, às vezes se atém enquanto designer a fazer um livro sozinho. Quando você faz um livro, né, ou nesse exemplo, tem muitas vozes envolvidas nessa feitura, né? Então tem a editora, enquanto a casa que publica aquele livro, né? Aí existe o autor, pode existir o tradutor, a tradutora, a ilustradora, a fotógrafa, o editor de texto, um preparador, um revisor, uma produtora gráfica, o sujeito que vai imprimir esse livro, né, que vai, enfim, formalizar esse livro com a ajuda da produtora gráfica, com a ajuda do designer, e aí o departamento comercial, que vai colocar esse livro no mundo e vai veicular esse livro de acordo com o público que ele quer atingir, que essa casa publicadora quer atingir. E tudo isso para chegar lá no finalzinho, né, no leitor. Nesse sentido, eu acho existe uma cadeia produtiva aí que é, então, mediada, que é articulada muito pela figura do designer, né? Tem uma citação do Décio Pinhatari, poeta, crítico, que faleceu em 2012, que eu gosto muito para entender um pouco a diferença entre a publicidade e o design, né? Ele falava que a publicidade é a poética do consumo, e o design é a poética da produção. E eu acho bonito pensar numa poética da produção, né? Porque quando eu penso nessa cadeia produtiva aí, que evidentemente não é operada só pelo viés técnico, né? É operada também pelo viés estético, pelo viés poético, né? Para mim o que sobressai é bem isso, é uma poética da produção mesmo. O primeiro exemplo aqui, rapidinho, para mostrar para vocês, ano passado a editora Carambaia me escreveu para fazer um livro, que é esse livro, é o último livro que o Júlio Verne escreveu, que chama O Diário de um Excêntrico. Ele foi publicado em Paris na virada do século, em 1899, pela Hetzel, que era a editora que publicava o Júlio Verne, né, que bancava ele a escrever os livros, etc. Essa aqui é uma imagem, enfim, do livro, como ele foi publicado pela primeira vez, na primeira edição dele. Ao receber esse original e começar a ler o livro, eu percebi que, enfim, Júlio Verne está dentro daquele universo de literatura que acho que todo mundo conhece, enfim, uma literatura fantástica, uma coisa mais juvenil, de certa forma e tal. E lendo esse livro, era um livro que foi escrito no momento em que o Verne, a gente está, né, só para pensar assim, a gente está depois da Revolução Industrial e antes do capitalismo, nesse momento aqui. E o Júlio Verne fica completamente fascinado pelos Estados Unidos, nessa época, e faz um livro que, em última instância, é um retrato dos Estados Unidos, né? A história mesmo, quando eu li, enfim, legal, mas o que me chamou muito a atenção era essa história que ele contava em detalhe, né, de um país que estava crescendo através enfim, do lado econômico muito forte, né, que estava, enfim, superando aí os países europeus como a Inglaterra e tal, que foram o berço da Revolução Industrial. Ou seja, eu tinha esse texto na mão e tinha entendido um pouco, dentro da minha ideia, o que esse livro falava. Quer dizer, para mim, era um livro que não falava da narrativa em si, da história em si, mas que contava muito desse país. E eu comecei a fazer uma breve pesquisa na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é um acervo incrível de imagens de todas as naturezas e que tem os direitos liberados para uso, né? Então, você entra da sua mesa, através do site deles, e tem acesso aos arquivos, assim, são, sei lá, centenas e bilhões de arquivos que você pode, inclusive, downloadar em alta resolução e tal, e que tem os direitos, na maioria dos casos, liberados. E aí eu comecei a achar essas imagens, né? Filtrei isso para ser exatamente da época da publicação do livro. Então, aqui a gente está vendo uma imagem de Chicago em 1897, ou seja, 3 anos antes do livro do Verne ficar pronto, né? Nessa imagem seguinte aqui, a gente tem um mapa também dessa mesma época,
que mostra as estradas de ferro pelos Estados Unidos. E eu fui encontrando diversos mapas e diversas imagens dessa natureza, e que são, enfim, do ponto de vista gráfico, né, tanto as fotos quanto os mapas, contam muito daquele período. Logo, o livro, que era um livro só textual e que tinha 60 ilustrações originais, que não viriam para a edição brasileira, foi vertido no projeto para algo que, dentro dos cadernos de texto, né, um livro é sempre composto por cadernos de texto, abraçando esses cadernos existia uma lâmina de imagem que, à medida que você ia lendo a história, essa lâmina, então, ia aparecendo, mostrando mapas e fotos dos lugares onde o livro estava se referindo. Tudo isso articulado 100 anos depois, né? Articulado 100 e tantos anos depois da feitura do livro, com um material anônimo, né? Esses mapas, alguns têm autoria, outros são anônimos, e as fotografias idem. A grande maioria é anônima, você não sabe quem tirou as fotos, né? Então, isso depois volta aí, não mais como um livro, só uma viagem fantástica do Júlio Verne, mas um livro que conta a história dos Estados Unidos, basicamente, né? E daí, numa outra, enfim, numa outra escala, para pegar um projeto daí maior, e eu escolhi esse projeto até porque o Cláudio Bueno participou desse projeto aqui, ele vai falar depois sobre tecnologia, eu acho que tem aqui um gancho que pode ser interessante. Aqui falando de uma exposição onde a articulação, a mediação, então, do trabalho passa por uma instituição que banca essa exposição, né? No caso do que eu vou mostrar, eram duas. Era uma exposição que envolvia o Vídeo Brasil e envolvia o Sesc também. Depois, a curadora da exposição, os artistas todos que estavam envolvidos, né? O arquiteto ou cenógrafo que concebeu espacialmente o que era a tradução dos conceitos da curadoria para aquele espaço expositivo, a iluminadora, o editor de texto, a produtora, o programador, né? O educador, até chegar lá no visitante. Então, de um tema que era muito simples, por um lado, e muito complexo, por outro, essa exposição chamada Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil, ela tinha uma efeméride, ela comemorava também 30 anos do Vídeo Brasil, atuando aqui, né? E a ideia de espaço era uma ideia central para essa curadoria. E nessas do designer ser um tradutor, a gente acabou optando por representar espaço da maneira talvez mais simplória possível, né? O espaço é essa caixinha que envolve todas as palavras que a gente tivesse que, enfim, que levar para essa comunicação, né? E aí, que espaço é esse, né? É o espaço temporal do próprio Vídeo Brasil, que comemorava 30 anos, é o espaço da arte, é o espaço do vídeo na arte, é o vídeo no espaço, né? Enfim, são vários espaços que, de alguma forma, estavam articulados nessa tradução ou nessa representação gráfica dessas caixinhas. E uma vez montado isso, que poderia ser uma espécie de gênese dessa identidade visual, né? O segundo desafio é como fazer isso ganhar um mundo. Então, porque uma identidade, uma marca, dificilmente existe só num campo branco, nesse caso azul, sei lá, do papel, né? Ele é uma coisa que vai para o mundo através de materializações diversas, né? A sinalização da exposição, a comunicação toda da exposição, o registro da exposição, a própria identificação dos espaços e etc. E isso envolve uma série de profissionais, né? Nesse caso, inclusive alpinistas, enfim, pessoas que você, em algum momento, começa a pensar que, para trabalhar num prédio como o Sesc Pompeia, que é um prédio feito pela Lina Bobardi, tombado e tal, você não pode pôr um prego na parede, né? E aí, como você sinaliza isso para a cidade? Quer dizer, como que você pensa nessa comunicação, nessa escala, usando o próprio edifício como suporte, né? E, portanto, conversando de novo, né, nessas de interlocução e mediação e tal, com muitas vozes, né? Compartilhando, ou seja, essa ideia de projeto com muitas mãos, né? Então, aqui alguns exemplos numa escala de diálogo direto com a cidade, ou seja, uma sinalização que é vista pela Pompeia, enfim, a uma longa distância, porque está colocada na torre do esportivo, né? Na rua central que leva o sujeito que sai ali da Rua Clélia, adentra a rua central da fábrica do Sesc e depois vai descer até os espaços expositivos. Na entrada desses espaços expositivos, né? E aí tem essa operação também que, para compartilhar, você precisa, de alguma forma, codificar, né? Então, essas caixinhas, que são caixinhas quase que genéricas, ao estarem associadas ao espaço e ao estarem associadas a um tipo determinado de letra e etc., elas ganham uma certa singularidade, né? Elas são elementos que passam a ser
pelo público, que começa a entrar em contato com isso, né, com essa estrutura de comunicação, estratégia de comunicação, elas passam a significar alguma coisa. No caso, o festival, né? Até chegar, enfim, em mídias digitais, enfim, algo que não é necessariamente impresso, né? Então, aqui tem uma videoinstalação, que foi essa que o Cláudio programou, que vai falar aqui depois com a gente, uma programação aí sincada de 240 monitores, que recontavam essa história de 30 anos de uma instituição aqui no Brasil, que apostava numa linguagem que 30 anos atrás ainda era, de certa forma, alternativa no território das artes visuais, né? E que hoje, enfim, incorporou isso de forma totalmente contaminada a outras linguagens das artes visuais, como a pintura, a escultura, enfim, né, a colagem, sem essa distinção de suporte, né. Então, basicamente é isso, assim, como de uma maneira mais ampla, entender que dentro de design e compartilhar, eu acho que esses dois vetores, assim, ou seja, a tradução e a mediação, eu acho que são palavras muito caras e muito estruturais, assim, para nossa, enfim, para o nosso pensar, para a nossa atividade, para a gente se conectar e comunicar, né? Comunicar coisas. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Celso. Bom, passo a palavra ao Gustavo, então. Acho que não. Oi, boa noite. Eu quando me convidaram, eu confirmei se era eu. Eu vi o tema, falei, será que sou eu a pessoa certa para falar? Eu confirmei, acho que foi com a Agatha. Enfim, estou aqui. Se não falar do tema exato, serve como contraponto. Eu sou designer gráfico, assim como o Celso, eu sou designer gráfico, e eu acho que esse tema, quando a Priscila falou, ela apresentou, eu vou falar rápido, porque já eu falo muito, e quando o tempo é limitado, eu costumo passar do tempo. Eu acho que quando a Priscila apresentou essas questões prementes do mundo atual, é muito curioso, porque todas... Você encaixa várias coisas, de vários tipos de design, mas o gráfico quase não entra você não consegue encaixar muito bem o gráfico. Você encaixa objeto, você encaixa até moda, você encaixa espaço urbano, eu anotei aqui, transporte, bens de consumo, descartes, objetos, espaços. Todos os temas você encaixa exercícios do designer que o gráfico fica meio... E onde é que eu entro aqui? Isso é uma questão que tem me incomodado bastante, talvez seja a minha grande questão nos últimos tempos, que se tornou uma peça central para mim. Eu fiz um trabalho, sem querer desviar do assunto, que eu tenho só 20 minutos, 25, né? 26? Eu vi 27. Eu fiz um trabalho recente que envolvia tipografia, e fazia muito tempo que eu comecei, eu fiz muita tipografia quando eu comecei, fazia tempo que eu não fazia, eu comprei um puta livrão, aqueles Visual History of Type, um puta livrão que tinha, tipo, sei lá quantos, não todos, mas assim, todas as fontes relevantes desenvolvidas no mundo desde da Bíblia do Gutenberg, desde a invenção da imprensa. E era um puta livrão, e eu achei muito curioso, porque se você chegava até mais ou menos 95, mais ou menos até quando a Revolução Digital começou a explodir e a gente virou isso que a gente virou hoje, até lá, ou seja, de 1450 até lá, todas as fontes, os desenhos tipográficos, eles tinham a técnica, sabe, a tecnologia da época, né? Você via aquilo neles, você via neles o que eles eram, ou seja, um A era um A, mas você via também neles a linguagem carregava uma mensagem em si. Então, se você olhava uma fonte de 1960, você olhava e falava, estou em 1960. E assim por diante. De lá até hoje, não. E isso me fez ver uma coisa que tem me incomodado bastante, e que naquele livro eu vi, era uma coisa que era um fato, não era uma...
era de que a linguagem, para mim, a linguagem visual em si já não carrega mais mensagens. Ela carrega simulacro de mensagens. Então, se eu quero ser um designer gráfico que me sinta produtor de coisas relevantes, eu não posso simplesmente ser quem vai transportar a mensagem. Nesse sentido, eu prefiro, dentro dos termos que o Celso usou, eu prefiro escolher o termo de articulador. Eu prefiro considerar que, assim, eu tenho que ser um articulador. Eu não posso só transportar mensagens, porque eu, como produtor de linguagem visual eu vou produzir esses simulacros de linguagem visual que não... Enfim. Eu botei na cabeça que, assim, eu tenho que fazer projetos que não caibam num post de Instagram. E aí, eu comecei a considerar meu trabalho como designer gráfico, então, um articulador de outras histórias. Então, usar o design como um elemento que vai articular outras histórias que eu quero fazer e que eu vou produzir essas histórias. Assim, são histórias que eu quero contar também. Eu não vou minha atuação como designer gráfico não é só contar histórias dos outros. E não é só solucionar problemas também, que eu acho que é uma outra visão um pouco que também tinha uma leitura no século XX e hoje, com essa coisa do mercado, ficou outra leitura. Solucionar problemas é atender o briefing, entregar, faturar a nota, enfim, né? Eu acho que foi uma distorção um pouco, e às vezes a gente vive numa nostalgia do século XX, do design do século XX, num cenário que é muito mais devastado, né? Então, a gente fica brincando que a gente está no século XX, mas a gente não está. Eu preciso mostrar a apresentação, né? Porque eu já tenho... Quantos minutos eu tenho? E aí, então, na verdade, assim, eu peguei alguns projetos também, eu não peguei todos os projetos. Peguei alguns projetos. Eu faço bastante projetos diversos na Rex. Eu sempre, enfim, faço projetos de identidade, faço projetos de pôster, de exposição, de bem de consumo, de livro. O que me encantou para ser designer gráfico no começo foi essa possibilidade de que eu poderia usar a linguagem visual como um elemento de comunicação com o mundo. Então, eu acho que é necessário falar, mas não faz muito sentido falar que o designer ele compartilha. O processo é um projeto compartilhado, porque ele é um projeto compartilhado. Essencialmente, para mim, design é diálogo. Todo projeto de design é um diálogo. Então, se você não quer conversar, que seria compartilhar, é melhor fazer outra coisa. Eu faço outra coisa quando eu não quero conversar. Eu não quero conversar o tempo inteiro. E ter conversas diferentes também, que eu acho que isso é interessante. Conversar é conversar. Quando você fala de autoria, não me incomoda tanto a autoria individual. O que me incomoda é você considerar que uma conversa não é uma conversa, é um monólogo seu, que nem eu estou fazendo agora, falando sem parar e todo mundo quieto ouvindo. Isso não é uma conversa, isso é uma palestra. Um projeto de design é uma conversa. Então, necessariamente, cada conversa é uma conversa. E na riqueza dessas múltiplas conversas está a riqueza de ser designer. Não tem graça conversar sempre a mesma coisa com a mesma pessoa. Então, nesse sentido, isso estruturou minha prática profissional de querer fazer todas as áreas possíveis, de todos os portos possíveis que tinham dentro do design gráfico. Isso no passado. Eu entrei em crise, eu estou em crise atualmente. Então, isso tudo que eu falei não faz sentido nenhum mais para mim. Eu vou passar alguns projetos só, que eu mostro um pouco como eu articulo essas coisas. São projetos que eu fiz, meus projetos pessoais. Lógico que eles não são verdades absolutas, porque são meus projetos pessoais, mas eu acredito que são projetos em que eu, de certa forma, busco utilizar o design gráfico nessa visão que eu tenho de um elemento articulador, não só de coisas entre si, mas de articulador de perguntas que eu tenho e perguntas que não precisam de respostas necessariamente. Então, esse é um livro que eu fiz faz 4 anos, fiz pela EDUSP, que é uma exposição também, que eu fiz umas capitulares, eu não vou falar dele. O que eu fiz, vou só falar que ele era um puta livrão, assim, eu queria fazer uma bíblia medieval, era um puta livrão, e ele ganhou vários prêmios de design. Acho que o projeto que eu fiz que mais ganhou prêmio de design, quase todos os prêmios bacanas de design ele ganhou. Só que eu escrevi o livro também. Só que o livro era tão vistoso que ninguém leu. Mas eu encontrei na mesa de um monte de gente, a sala, de casa, todo mundo usou como decoração. Aí eu falei, puta, que merda, né? Assim,
Desculpe o português chulo. Mas, assim, eu pensei, que merda. E eu falei, quer dizer que, assim, se você faz um livro grandão de metal, a pessoa fala, isso aqui é para ver, né? Não é para ler, né? Aí eu comecei a perceber que eu devia começar a usar essas questões para fazer mais outras questões e brincar com usar os projetos como uma coisa que fizesse as pessoas questionarem o uso que elas fazem das coisas, a leitura dos códigos que elas fazem das coisas. Então, eu falei assim, então, vou fazer um projeto que é só texto. Assim, é uma história, ficção, só texto. São palavras que formam frases, que formam parágrafos, que formam capítulos numerados, então não tem nenhum desenho impresso em papel. Mas eu vou falar que não é um livro, é um conjunto narrativo para jantar. Então, eu imprimi em jogo americano, guardanapo e porta-copo e chamei de conjunto narrativo para jantar. Fiz um vídeo de divulgação que você serve numa macarronada e não deu outra. Foi um fracasso total. As pessoas realmente acharam que era um conjunto para jantar. Não saiu em lugar, quando eu lancei, não saiu em lugar nenhum de mídia, a não ser em revistas de culinária, que falavam que era muito cool agora, que você podia ter literatura no jantar. E para mim era muito estranho, porque aí eu soube de um grupo de estudo, um grupo de leitura, que se reuniu para discutir o livro, o Lulu-Lux, chama Lulu-Lux. Eles se reuniram para discutir o livro, para discutir o que fazer com o Lulu-Lux, era a discussão. Aí eu pensei, falei, pô, você só tem letras que formam palavras, que formam textos, e só. Eu só sei uma coisa que dá para fazer com isso. Talvez eu esteja velho e tenha outras coisas para se fazer com isso. Mas eu não imagino um grupo de estudo discutindo o que fazer com letras, palavras e frases, a não ser ler. Mas o fato é que... então, essas são as fotos de divulgação que eu fiz. Que era claramente uma piada. Claramente, não era para você usar numa macarronada, né? Ele era assim. Então, era impresso em jogo americano, e guardanapo, enfim. Foto do lançamento. E aí só saiu nesses lugares, as pessoas usando como elemento de decoração, de Instagram, sabe? Ou no Estadão, sabe? Enfim. Ou seja, eu comecei a usar os projetos para... O que esse projeto soluciona? Nada. Nada. Não é um projeto assim, um projeto de design é uma solução, não soluciona nada. Esse projeto simplesmente... Eu tive uma questão, eu falei, quer dizer então que se eu fizer uma coisa e falar que ela é outra coisa, as pessoas vão achar que é outra coisa? E eu faço um projeto para ver se isso acontece mesmo. E para ver, não só... Eu não faço um projeto sabendo qual é a resposta, eu faço um projeto para que esse projeto gere reações. Essas reações vão trazer coisas novas, essas coisas novas vão me trazer outras ideias, e essas outras ideias vão gerar outros projetos. Ou seja, é um grande ciclo em que o design gráfico, para mim, ele é um elemento que ele vai unindo essas coisas, mas ele não cabe a mim também articular as questões. E esse, para mim, é o ponto central. Mesmo que seja horrível quando é um fracasso, assim como foi o Lulu-Lux. O fato é que eu fiz, enfim, e realmente aconteceu isso, ninguém deu bola. Depois de um tempo, deram bola. Para imprimir em guardanapo, eu tive que montar uma coisa, para não custar uma fortuna, eu tive que montar uma serigrafia lá na Rex. Montei uma oficina de serigrafia na Rex. Então, o livro, como o efeito colateral do livro não planejado, ele ficou todo assim, coisa de obra de arte, sabe? Tipo, guardanapos em serigrafia. Aí eu entrei em crise, eu falei, puta, né, que coisa nostalgia besta, estou fazendo coisa que já fizeram faz tempo. Aí eu falei, eu quero fazer o pior livro do mundo. Eu quero fazer a pior história, no pior suporte, imprimir na pior gráfica do mundo. Aí eu fiz o próximo, que foi o Valfrido. E isso mostra um pouco também como uma coisa leva a outra. O Valfrido, eu pensei, qual que é a pior história do mundo? Eu escrevi uma história que era tipo um casal, que o marido batia na mulher, que é o Valfrido. Aí, na verdade, tinha o sócio que era amante da mulher, o sócio eles tinham uma empresa de carreto, o Valfrido e o sócio, e aí o sócio era amante da mulher do Valfrido, enfim, era uma novela mexicana. Aí eu pensei, qual é o suporte gráfico pior que existe, né? Aí eu cheguei em mala direta de pizzaria? Então eu vou fazer malha de pizzaria e achei uma gráfica horrível, que era uma gráfica que imprimia só,
parecia um sistema, não existia pessoas trabalhando. Sabe, você entrava no site, escolhia um template, subia o arquivo, pagava o cartão, recebia em 7 dias úteis, não podia escolher nada. Que era a antítese do que sabe, você fala, o designer gráfico fazendo aquela coisinha. Sabe, não pode botar um verniz aqui, não tinha nem pessoa para falar. Enfim. E aí eu fiz o Valfrido, que eram isso, 10 malas diretas, que 9.000 pessoas de Santa Cecília e Higienópolis recebiam, uma por semana, sem explicação nenhuma, sem pedirem, né? Enfim, totalmente sem sentido. E sem hashtag também, sem tag. Um dos princípios que eu fiz é que eu não queria receber likes, eu queria só que as pessoas recebessem, não entendessem nada, e eu também não soubesse o que elas acharam. Então, 9.000 pessoas receberam, uma vez por semana. A primeira era essa, Valfrido, seu canalha. Chegava uma pessoa, recebia um Valfrido, seu canalha, misterioso. Aí o segundo, você descobria que era a mulher do Valfrido que estava xingando ele. Né? Na terceira era o sócio do Valfrido, que ele escrevia falando estudo por mala direta junto com os da pizzaria. Deu tudo errado, na verdade, porque tinha uma coisa de máfia dos porteiros, foi um desastre o processo todo, mas enfim. No terceiro, que era do sócio, que falava, puta, Valfrido, você me fez colar aquele cartaz na rua que não tinha telefone da nossa empresa, a Valdime, né? Valfrido e Ademir, que eram da Valdime Transportes, você me fez colar aquele cartaz na rua. Eu pensei, falei, pô, a pessoa está recebendo a mala direta, por que, falando do cartaz, eu vou colar o cartaz na rua? Então, a pessoa recebia a mala direta, no dia seguinte, ela descia na rua e estava o cartaz colado, que o sócio do Valfrido falava, exatamente como ele descrevia. E aí a gente colou os cartazes, aí o Valfrido aparecia na quarta mala direta, e aí a gente fez umas coisas de homem-placa também, na Higienópolis com a Angélica, que era um sábado que você ficava dando volta, Valfrido, 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 nas 4 esquinas. Aí voltava a mulher do Valfrido e falou, não, Valfrido, eu vou falar o que você fez com o seu Antônio na esquina da Jaguaribe com a outra rua. Aí a gente botava coroa de flor com o seu Antônio. E tudo isso era uma coisa que, assim, não havia nenhum tipo de monitoramento. 5 pessoas sabiam, e a gente não sabia se as pessoas estavam recebendo, não estavam recebendo, não estava gostando, não sabia nada. Aí a mulher, enfim, aí a cá e tal, tem a 10ª mala direta, na 10ª semana, chegava uma mala direta do Valfrido falando, e aí acabava. Isso acabou, eu fiquei 8 meses, depois de 8 meses eu escrevi um livro que falava não só sobre, contando como é que foi o processo, mas também contando as reflexões que surgiram a partir do processo. Ou seja, o projeto em si, eu não consigo definir para vocês o que é esse projeto. Se ele é um projeto de livro, se ele é um projeto de coisa urbana, eu não consigo definir e não me interessa definir. O que me interessa de um projeto é que ele ajude a esclarecer questões prévias, a levantar questões novas e que isso sempre interagindo com as pessoas. Não faz sentido nenhum se não interagir. No caso do Valfrido, como eu não tinha retorno nenhum, eu fiquei 8 meses sentindo que eu tinha feito a coisa mais idiota do mundo e que ninguém tinha recebido nada, porque você manda um negócio, acho que todo mundo, no dia seguinte, no elevador vai estar, nossa, Valfrido, né? Ninguém falava nada. Porque o único jeito de monitorar que a gente teve era que a gente se incluiu o pessoal da editora e a Semia, que trabalha comigo, que eram as pessoas que sabiam, a área de entrega era a nossa casa, era o triângulo da nossa casa. Porque a gente estava Então, o único jeito de saber se estava chegando ou não era se incluir na... Eu não recebi nenhum, por exemplo. Eu nunca mais olhei para o meu porteiro do mesmo jeito, porque eu sabia que você tinha que subornar ele. Assim, que pizzaria faz isso, né? Enfim. Aí fiz o livro. Quando eu fiz o livro, e aí teve o lançamento, aí eu descobri que tinha prédio que fez reunião de condomínio para decidir se chamava polícia ou não, o que fazia com o Valfrido. Teve um cara que era um síndico, o ex-síndico que chamava Valfrido, achava que era perseguição. Teve gente que achou que colecionava. Enfim, teve de tudo um pouco. Então, nesse sentido, e foi muito curioso, porque eu mostrei isso numa palestra de design, foi a última palestra de design que eu dei na vida, depois, porque foi tão ruim que eu desisti. E no final da palestra, foi uma inaugural, na verdade, em Porto Alegre.
no final da palestra, o cara fala assim, isso aí não é design. Aí, na semana seguinte, eu fui falar de literatura no Rio, na Federal, falar sobre literatura. A primeira pergunta, quando eu mostrei, isso aí não é literatura, né? Aí eu falei, bom, não é design, não é literatura, arte, né? Aí eu escrevi num prêmio como arte. Aí eu conversei com o curador do negócio, o cara falou, legal, mas o Valfrido não é arte, né? Eu falei, bom, tá bom, ok. Então, e eu acho que é muito curioso isso. Eu acho que a gente também não percebe, que a gente acha que está vivendo numa cabeça super aberta, tal, mas a gente vive em tempos dos mais compartimentados possíveis, entendeu? Se você tem um negócio que você não entende o que é, você joga fora. E isso vale não só para as alas mais conservadoras, como a gente costuma acreditar, vale para quase todas. Enfim, estou indo bem rápido, tá? Tem muito mais para falar do Valfrido. Esse é outro projeto que eu fiz, que é uma outra ponta, que chama 8 Viagens ao Brasil, porque eu achei que a iconografia do Brasil, uma hora eu percebi que a iconografia do Brasil, ela foi formada junto com o surgimento da imprensa. E que, certamente, isso devia ter alguma relação interessante, que os livros começaram a ser impressos, e os europeus chegaram na América, e também teve a Reforma Protestante, né, que foi outro... E os livros que eu lia nunca colocavam nesse prisma. Eles ou colocavam de um prisma que é um prisma de história clássica, que é um prisma que simplesmente tudo era fruto de um discurso colonial, só, e outros, quando lidava com a parte mais visual, lidava como se fosse uma coisa, encaixava como coisas de arte. Então, o que eu fiz foi olhar para a história, para o surgimento da iconografia da história do Brasil, com um olhar de design, basicamente. E aí eu fiz esse livro, que tem outras coisas também, que é uma caixa que chama 8 Viagens ao Brasil. Tem outras coisas também que eu não vou detalhar. Mas ele, basicamente, ele olha para esse... Que eu não vou falar aqui porque não vai dar tempo, eu sei que eu já devo estar estourando aqui, tem muito para a gente ver ainda, muito. Então, ele simplesmente relaciona o surgimento da imprensa, o surgimento da iconografia do Brasil, e quanto uma coisa influenciou na outra. E isso, para mim, você pode falar, isso não é design, mas para mim isso assim, para mim é desse jeito que me interessa usar exercer o meu ofício de designer. Eu não vou entrar no detalhe. Por exemplo, essa é a primeira imagem do Brasil. Essa uma curiosidade, vai. Não vou falar, porque eu vou desviar. Enfim, tinha vários... eu peguei o livro do Hans Staden, que é o primeiro livro publicado sobre o Brasil como livro, né? Como gancho, e aí peguei várias edições. Essa é da primeira edição. Essa é uma outra edição, por exemplo, do livro do Hans Staden. É Brasil. 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 Enfim, muitos dos absurdos que surgiram, eles eram frutos, assim, no fundo, assim, eu fui percebendo que muitos absurdos que surgiram, eles eram frutos de parâmetros de produção editorial da época e não de outro motivo. Era a regra, não a exceção. Mas, enfim, eu não vou entrar no detalhe aqui. Isso eu botei muito chart só para vocês verem que foi uma puta pesquisa assim, extensa. Então, é isso. Na verdade, assim, para mim, o que cada vez mais me interessa como designer gráfico sim, é compartilhar, é articular, mas não só o meu saber como produtor de linguagem visual com outros saberes de outras pessoas, mas também articular a produção de linguagem visual com outras questões minhas, com outros saberes que eu possa ter e com outras áreas que eu possa ter também. E isso, claro, envolve outras pessoas, envolve contatos humanos, mas envolve também o que eu acredito seja um olhar necessário frente a esse esvaziamento da linguagem visual em si como portadora de mensagens, que eu acho que é um problema grande que eu sinto como designer gráfico. Esse chat eu deixo parado só para vocês olharem e falarem, puta, o cara fala e mostra Bruce Letal contra os ninjas, né? Mas, enfim. Aí eu fiz uma exposição, fiz um vídeo também. Então, eu venho fazendo esses projetos, são os projetos que eu faço. Eu faço uma coleção que chama Gráfica Particular, que é uma coleção
nova que eu comecei a fazer, histórias que eu acho interessantes de obras que usavam a linguagem visual, o design gráfico, como não só de um jeito clássico, mas de jeitos tentando borrar essas fronteiras. Porque eu acho que borrar as fronteiras é uma palavra boa, assim, sabe? Expandir, transitar por outras áreas. Só que, para transitar por outras áreas, a gente precisa sair do universo restrito. Eu fui num negócio faz um mês, mais ou menos, foi uma merda. Era um negócio de design, enfim, foi horrível, porque, na verdade, você estava perguntando, aí o cara pergunta assim, como é que vocês fazem para trocar ideia? Vocês conversam com outros designers? Eu falei, puta, mas o que a pessoa tem na cabeça, né? Assim, a graça de ser designer é exatamente a abertura que isso dá para o mundo. Não para conversar com outros designers. Nada contra o Celso, eu gosto muito do Celso. Nada contra vocês também, é um prazer rever vocês. Você também, Priscila. Adoro todos vocês. O Ricardo, que eu não via faz tempo. Mas, assim, se fosse todo dia só a gente, também, né? Para quê, né? Então, eu acho que tem uma visão que é muito estranha do saber do designer. Quer dizer, a graça de ser designer é exatamente a abertura que a gente tem para o mundo. Então, acho que tem discussões que assim, você fala, como assim a gente vai discutir se a gente se abre ou não? Enfim, então se eu fizer, então, eu vou pular, né? Me animei aqui. Então, eu faço essas coisas. Assim. Eu fiz esse, por exemplo, eu estou fazendo sobre... Esse da tipografia foi esse, do Cobden Sanderson, da Dove Express. E aí, um livro sobre a morte. Aí eu queria fazer morte. Aí eu falei, eu quero botar coisas mortas. Aí eu comprei uns bichos mortos. Então, assim, no fim das contas, essa abertura leva a processos de abertura, no processo de produção das coisas. Né? Então, assim, sim, o livro vem com um bicho morto. Você pode escolher uma barata, um tenebro, tem os modelos, né? Da árvore de tenebro gigante, essas coisas. E, de certa forma, para mim, o fato de eu expandir o limite do que eu considero minha atuação, expande o limite do que eu considero o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque quando a gente se restringe no que a gente faz como designer, a gente restringe o próprio alcance das nossas possibilidades. Enfim. Por exemplo, eu nunca tinha ido para o sertão. Aí eu não vou entrar em detalhes da minha vida pessoal, que está uma coisa muito difícil. Mas aí eu fui com aquela ideia de paulistano culto, sabe? Eu vou encontrar casinhas assim típicas sertão puro, né? Aquela coisa, sabe aquela coisa de, né? Elite cultural cosmopolita, achando que vai encontrar a beleza da pobreza, sabe? Enfim. E aí eu fui e encontrei só essas coisas, que eram tipo um horror, assim, um negócio tipo de banheiro na fachada, uns puta muro. Era um negócio, e eu falei, o que eu faço agora? Eu assumo que eu não gostei, ou eu finjo que eu gostei para não parecer preconceituoso? O que eu faço com isso aqui que eu encontrei? E eu fiz um livro. Então, assim, eu acho que assim, é exatamente isso, sabe? É olhar, eu não preciso saber o que eu faço, mas, às vezes, eu não saber o que eu faço é o assunto para eu pensar, bom, e aí? Né? Então, isso virou um livro. Enfim, tá bom, é isso. Obrigado. Bom, gente, a ideia é a gente ter alguns minutos para perguntas e discussões sobre as falas. Na verdade, eu queria só suscitar uma pergunta que eu acho que, no fim, é uma pergunta que também nos foi feita no momento da constituição da mesa, de trazer dois profissionais mais próximos do design gráfico. Quando o Gustavo comentou a leitura que foi dada para o Lulu Lux, que era esse conjunto narrativo para jantar, eu fiquei um pouco surpresa, porque você comentou da falibilidade do projeto, dessa recepção, de quase da não compreensão daquilo como um livro. E, quando eu tomei contato com o projeto, eu achei que, na realidade, a amplitude de possíveis usos que aquele objeto, aquele livro poderia suscitar, inclusive, para além da dimensão do livro, da leitura, era a potência da indefinição. Bom, o que diabos é isso? Isso é um livro, é um suporte que me convida a convidar outros a jantar. Como que eu lido com a especificidade da impressão do guardanapo, dos diferentes suportes?
Então, para mim, foi um exemplo muito significativo dentro dessa trajetória do porquê do convite, porque era um projeto que ficava claro essa dimensão do não se interessar em definir o que era aquilo. Ele estava suscitando uma pergunta. Até o próprio subtítulo é quase uma espécie de pseudo-manual, né? Um conjunto narrativo para jantar. O que pode caber dentro dessa definição? E aí, um pouco tendo isso como base, me ocorre um pouco os limites dessa definição do livro como objeto, no sentido das apropriações e compartilhamentos que ele pode suscitar, porque, bem ou mal, tem essa dimensão da própria mídia digital como uma forma de leitura e de veiculação de informações, mas o livro ainda tem não só uma recepção, como é um tema de pesquisa e investigação. Então, pensando no design gráfico à luz dessa produção do livro, quais são as potencialidades de pensar essa dimensão de compartilhar a partir disso? Acho que é um desafio que eu me coloco, queria ouvir um pouco mais de vocês. Eu acho que, quando eu fiz o Lulux, a ideia era exatamente assim, mas aqui quando eu brinco, quando eu falo assim, tem uma coisa que, assim, sim, você olhava a forma, sabe, o que eu faço com isso? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas, como conteúdo, existia a coisa de só existir em palavras. Então, eu acho que a ideia central não é simplesmente você ter o objeto que você olha e fala, o que eu faço com isso? Eu faço isso, faço... É também você ter um conteúdo que só tem uma coisa que você pode fazer, e que isso não é suficiente para você fazer essa coisa. Então, são múltiplas perguntas, mas que eu acho que talvez, para mim, acho que hoje em dia me incomoda um pouco essa busca do design como uma coisa que você tem que ter a resposta. Design é a solução, a resposta. E talvez me interesse mais fazer coisas em que são múltiplas perguntas e que, efetivamente, eu não estou buscando que essas perguntas sejam respondidas quando eu lance. Pelo contrário, eu estou buscando que surjam outras perguntas novas, outras coisas, que o projeto em si ele não seja a minha resposta. E aí, nesse sentido, tem essa coisa da autoria. Ele não é minha resposta para o mundo, minha entrega para o mundo, minha solução. Ele simplesmente sou eu querendo falar alguma coisa e escutar o que as pessoas têm a dizer. E acho que isso, para mim, já é complicado o suficiente. Tem uma coisa curiosa na sua pergunta e no que o Gustavo falou, que é um pouco tensionar as coisas, né? E esse tensionamento volta um pouco para essa ideia de um sujeito que não só opera a linguagem, mas que opera a linguagem segundo algum tipo de pensamento crítico. E aí, enfim, isso pode abrir para muitas coisas, inclusive a indeterminação, enfim. Acho que isso é sair um pouco dessa caixa mesmo, de fato. Acho interessante como exercícios assim ilimitados de possibilidades e tal. Bom, alguém teria uma pergunta? Oi, estão ouvindo? Boa noite, eu queria agradecer pela fala dos dois, pelo evento. Eu sou Luiz, eu faço doutorado em Crítica Literária na PUC São Paulo. Eu até já falei com o Gustavo uma vez sobre eu estudar o objeto livro dentro da literatura, que é um campo que, na verdade, está vendo essa produção crescer e indo por essas vertentes, que é o que me interessa, já que eu venho da área do design e estou dentro de um programa de crítica literária. E me chamou a atenção nas duas falas como, enquanto o Celso usou o termo o processo do trabalho do designer como mediador, o Gustavo colocou o termo articulador. Eu queria perguntar para vocês se vocês pensam, na verdade, como, eu estou especificando o objeto livro, como ele sendo um mediador dessas linguagens. Então, quem vai articular é esse leitor. O objeto é o mediador, não é exatamente a produção de uma autoria, mas o resultado como mediador dessas possibilidades. Porque, afinal, o embate do estranhamento vai dar no objeto com o ser diante dele, né? Que vai viver essa reconstrução que o designer propõe enquanto articulação.
Fica aí só como uma questão de vocês pensam esse livro como um mediador dessas linguagens? Obrigado. Não, bacana, concordo totalmente com a ideia de que não só o leitor, mas um visitante, ele não um sujeito passivo que recebe o texto e a imagem e o objeto livro, mas é nele, né, e através dele que as leituras acontecem, se formam, que, enfim, um processo cognitivo entra, talvez, em consonância com a sua finalidade última, assim. E é lindo pensar que, evidentemente não restrito ao livro, mas no livro acho que isso é muito claro. É bonito pensar, eu normalmente fico sempre desapontado quando um livro vira filme, assim, porque materializa um personagem, materializa um cenário, materializa uma coisa que, na leitura de infinitas pessoas, é na cabeça de cada um uma coisa, né? Cada um extrai daquilo uma imagem. Então, acho que a potência do livro está aí, é por isso que eu acho que se talvez não faça muito mais sentido hoje a gente imprimir jornal, por exemplo, né? Pela velocidade que as coisas acontecem, facilidades outras através do digital que eu possa ter em disseminar, em veicular as notícias, um livro ainda existe, faz muito sentido, né? O medo de que o livro desapareceria, que foi há 5 anos atrás, era uma questão central nas feiras, enfim, internacionais de livro, as editoras muito preocupadas com isso e tal. Hoje em dia eu acho que isso já se assentou, quer dizer, o livro tem justamente esse lugar que você muito bem colocou, assim, é o lugar onde, na verdade, ele não é um fim, mas é onde um jogo começa, né? Legal, obrigado. Eu acho, eu concordo. Eu só tenho uma coisinha que eu acho, pouco. É que eu acho que, às vezes, a gente não percebe que as pessoas passam batido pelas coisas. Então, a gente, assim, não dá para supor que todo mundo que tem contato, e acho que hoje em dia cada vez mais, a gente tende a olhar meio e esse acaba levando a gente não ver nada. Então, eu acho que, de certa forma, a gente tem que tomar um cuidado para supor que em tese, sim, em tese, a pessoa que está entrando em contato com uma coisa que a gente faz, seja qual for, ela está sendo ativa naquele processo. Mas eu não sei se isso, eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido cada vez menos. Então, acho que, num certo sentido, no Valfrido, por exemplo, tem uma reflexão que teve no negócio das placas. Era uma coisa totalmente absurda, não fazia sentido nenhum. Você tinha 4 esquinas que você ficava rodando Valfrido. Não fazia sentido nenhum. Mas a gente chamou para ficar lá pessoas que trabalham com coisa imobiliária mesmo. Pessoas que, efetivamente, assim, aquilo é uma das coisas que é um dos bicos que elas fazem para ganhar a vida. E era na esquina da Angélica com a Higienópolis, Finesse paulistana. E ninguém olha, porque ninguém olhou. Porque você tinha todo o código de... A gente falou assim, se fosse uns barbudos de coque, será que estava... Todo mundo ia falar arte. Então tem um pouco assim, infelizmente, a gente não pode superestimar o envolvimento das pessoas com as coisas. Esse envolvimento está cada vez menor. E eu acho que quando o Celso fala tensionar, é um verbo muito bom que eu adotei agora para mim, vou falar sempre tensionar, e nunca vou falar que eu aprendi com o Celso, vou falar que é de minha autoria, mas eu acho que, assim, cabe a gente, quando eu falo não quero que caiba num post de Instagram, é isso, é começar a tornar as coisas mais complicadas um pouco, tornar as coisas mais complexas e de certa forma, tentar fazer as pessoas mesmo que elas não entendam nada, mesmo que elas falem, putz, né, o que eu faço com isso aqui? É alguma coisa, melhor do que botar na sala. Posso só complementar uma coisinha que eu acho curiosa? Às vezes, como no caso desse exemplo, enfim, desse livro, um exemplo singelo que eu mostrei, tem toda também uma questão que é esse livro, no caso do Júlio Verne, é um livro que tem direito liberado. Qualquer pessoa, qualquer editora pode publicar esse livro sem ter que pagar nada.
né? E existem, no caso desse específico, acho que não tinha nenhum vertido para o português, mas tem vários livros que você encontra edições de bolso, edições baratérrimas, enfim, uma série de coisas assim. Às vezes o desafio também é agregar algum tipo de coisa, no caso dessa editora em específico, ela optou, enquanto negócio, a ser uma editora que publica livros que vão ter algum tipo de atrativo ou de excelência gráfica ou de alguma coisa nesse sentido, para as pessoas quererem comprar aquela edição e não uma edição da LM Pocket, sei lá, por exemplo, né? E aí tem um pouco também entender nessa articulação o que você coloca de atrativo num texto que estava ali e que está, enfim, aberto, pode ser, qualquer pessoa pode ter acesso a ele, né? O que você oferece a mais dentro dessa demanda, dessa encomenda que é feita quando determinada editora te contrata, né? Então também é legal pensar um pouco nisso, assim, essa mediação não é só com a história, não é só com o texto, mas é também com o mercado, é também com outras questões que estão implicadas nesse processo. E que é importante dizer, porque às vezes a gente fica muito, ou pelo menos tem uma certa fantasia, né, de que o universo do design voltado para a arte, para a cultura, é diferente do mercado. Não, ele também é mercado. É tão mercado quanto, assim. A Feira do Livro de Frankfurt poderia vender BMW, é a mesma coisa, assim, não tem nenhuma diferença. Só completando, só para te interromper mesmo, Priscila, só para ser grosso. Eu acho que isso que você falou é verdade, assim, o negócio do mercado é importante. Só coloco um adendo. Também é importante perceber como o mercado virou Deus na prática do dia a dia, isso e em todos os segmentos. Isso é um passo para a falência existencial do designer enquanto relevância. Uma coisa é assumir que se opera no mercado. Isso não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma, é a vida. Outra coisa é não conseguir ligar dois nozinhos sem que isso esteja voltado para o que o mercado solicita. São coisas diferentes. E é importante que sejam diferentes, porque às vezes o raciocínio fica nas duas pontas. Ou fica no mercado manda, eu faço, ou fica, não brinco mais, que também não leva a lugar nenhum. Mais alguma pergunta? Bom, a gente tem na sequência uma outra mesa, então a ideia é dar um intervalo curto para tomar um café, ir ao banheiro, e aí a gente recomeça em exatos 15 minutinhos. Muito obrigada a ambos pela conversa.